Girassol Jornal, boa noite. Avaliação do sistema de saúde em Angola. Diretor-geral da OMS visitou vários hospitais em Luanda e elogiou os esforços de Angola na redução da mortalidade. 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Evento arrancou hoje. Presidente João Lourenço defende que a África e a Europa só têm a ganhar se caminharem juntos. Cimeira de Investimento Sustentável da África. Mais de 30 delegações já confirmaram presença no evento. Calumbo e Colibengo, repartições públicas, registaram a adesão massiva de funcionários nesta tolerância de ponto que afeta apenas Luanda. Cooperação. O presidente brasileiro anuncia nova era de intercâmbio com Moçambique. Novos acordos foram assinados nesta segunda-feira. Girassol Jornal, segunda-feira, 24 de novembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, visitou nesta segunda-feira várias unidades hospitalares em Luanda. A visita faz parte do plano de avaliação do sistema de saúde angolano e reforça a colaboração. Na ocasião, o número 1 da OMS elogiou o esforço de Angola na melhoria das condições de saúde no país e a redução das taxas de mortalidade. A comitiva liderada pela Ministra da Saúde passou por várias áreas de diferentes unidades sanitárias de referência em Angola, uma de nível primário e outra terciário. Falamos do Centro de Referência do ONGA e do Complexo Hospitalar Pedro Marinha Tonha Pedalé. A visita teve como objetivo reforçar a colaboração entre Angola e a Organização Mundial da Saúde, avaliar o funcionamento do Sistema Nacional de Saúde e discutir políticas voltadas para a melhoria do atendimento à população. Tedros, que se encontra no país para participar da Cimeira União Africana-União Europeia, destacou os progressos que Angola tem registrado no setor, sobretudo na redução da taxa de mortalidade. On the health system, Esta não é a minha primeira vez em Angola, já estive em Angola noutras ocasiões. Sinto-me bastante honrado por estar cá, estou em casa, fui bem recebido. Em relação ao sistema de saúde, devo dizer que estou muito satisfeito em função das melhorias que o país tem estado a registrar. Há significativa redução da mortalidade materna, da mortalidade infantil e, portanto, existem outros progressos a nível do HIV-Sida, mas discuti com a senhora ministra em relação à necessidade de melhoria. E, portanto, o meu apelo também vai aqui na questão da melhoria da questão do HIV-Sida, da transmissão de mãe para os filhos. O responsável máximo da OMS saudou igualmente a adesão de Angola ao plano de vacinação contra o cancro do colo do útero, sublinhando tratar-se de um passo fundamental na proteção da saúde das mulheres. Eu estou muito feliz por Angola ter se juntado a esta iniciativa global para acabar com o câncer. É uma alegria para mim o fato de Angola ter lançado a campanha de vacinação. Como sabem, um programa da OMS para o combate ao câncer do colo do útero foi lançado em 2018 e, portanto, desde esta altura, Angola tem estado a marcar passos significativos, realizando várias iniciativas para garantir o seu cumprimento. Já a Ministra da Saúde, Silva Lutucuta, afirmou que durante a visita foram partilhadas várias ideias para o reforço das estratégias e políticas de saúde no país. Deu-nos aqui ideias muito boas e que nós também, são iniciativas que nós já temos em carteira, fazer do nosso país um sistema, um hub, podemos assim dizer, desculpem o estrangeirismo, para a saúde no continente. Nós temos tecnologia de ponta, já temos recursos humanos competentes e bem formados. Vamos reforçar a estratégia de parcerias com outros países no sentido de aproveitarmos o melhor que temos aqui de unidades sanitárias, de equipamentos em prol do nosso continente. E este passo é o passo seguinte que nós queremos dar para, não vamos dizer competir, mas competir no bom sentido com países como a África do Sul. Como gesto de apoio, a comitiva da OMS ofereceu cerca de 20 computadores e uma ambulância para apoiar as unidades sanitárias.
Nas últimas 72 horas, o centro de referência do Onga, na localidade do Patriota, em Luanda, atendeu mais de 700 pacientes. Destaque no quadro de atendimento para a malária e a síndrome gripal, que lideram as estatísticas. Nos últimos 3 dias, o centro de referência do Onga, localizado no distrito urbano do Patriota, registrou cerca de 700 pacientes. Nas últimas 72 horas, o Centro de Saúde de Referência do Onga apresentou um total de 714 consultas realizadas. Dentre elas, consultas externas, tivemos 367 e consulta de banco de urgência tivemos 261 consultas realizadas. O enfermeiro Laurindo Cunha fez saber que a síndrome gripal, malária e as diarreias foram as doenças mais diagnosticadas durante este período. As doenças mais destacadas, tivemos a malária em primeiro lugar com 21 casos diagnosticados, tivemos doenças diarreicas agudas com 16 casos e tivemos síndrome gripal 77 casos, tivemos também síndrome febril 68 casos realizados diagnosticados durante as 72 horas. Atendendo ao clima, a poeira, as pessoas têm tendência de ficar, ultimamente estão aparecendo muitos casos com pessoas com gripe. Acredito que seja o clima, a poeira, uma hora o clima aqui está fresco, no período da noite, uma hora o clima está quente, e a poeira toda também consiste nesses casos de gripe. Devido ao elevado número de casos de malária registrados diariamente na unidade, está em curso uma campanha de distribuição de mosquiteiros para reforçar as medidas de prevenção. Principalmente no período das 18 horas, que é o caso que são as horas que os mosquitos começam a sair das suas fontes para dentro de casa e são esses mosquitos que começam depois a transmitir a malária. Estamos aqui também a oferecer o mosquiteiro devido mesmo os casos de malária que nós temos constatado aqui na nossa unidade. Tem tido muitos casos. Mensalmente nós podemos diagnosticar uma média de 120, 150 ou 200 e tal casos de malária só mensalmente, o que tem nos preocupado bastante. O responsável aconselha a população no sentido de procurarem as unidades de saúde logo após os primeiros sintomas da malária e apelou também aos munícipes para redobrarem os cuidados para a prevenção da patologia. Devemos ter as redes nas janelas, devemos eliminar as águas nos pneus ao redor de casa, limpar, tirar os capins, tirar o lixo. E devemos ter mais atenção também com sempre ter o hábito de usar os repelentes. O Fórum Internacional de Jovens promete enviar anualmente para Portugal mais de 100 jovens bolseiros para formação técnico-profissional e superior. O plano está enquadrado na estratégia de fortalecimento do capital humano e conta com a parceria das embaixadas. O terceiro grupo de estudantes embarcou neste domingo para Portugal. No quadro do programa Formar o Meu Filho para Servir o Meu País, o FIJ, Fórum Internacional de Jovens com as Embaixadas, enviou neste domingo para Portugal mais um grupo de estudantes para a formação em áreas técnicos profissionais para o fortalecimento do capital humano nacional e o compromisso com o desenvolvimento de Angola. Os jovens manifestaram satisfação por terem sido escolhidos e prometem empenho e dedicação durante o processo formativo que esperam dar continuidade a nível superior. Eu vou para Portugal e vou fazer hotelaria e turismo. Sim, acho que é um potencial muito grande para o nosso país, porque daqui, posteriormente e futuramente, esse curso vai se dar mais valor. É um privilégio e sinto-me agraciada, porque é uma oportunidade que muitos gostariam de ter, os meus pais gostariam de ter e eles investiram isso em mim, de modo a contribuir com o desenvolvimento da minha família, do país, da minha sociedade. Os encarregados de educação, por sua vez, descreveram os desafios e o sentimento pela qual agora vivenciam ao ver os seus filhos a serem enviados para Portugal para a formação e para posterior servirem o país. É uma conquista que foi feita por mim e pela minha família durante algum tempo e que concretizou-se. Eu senti que um dia, eu sei que eu tenho fé que o meu filho um dia poderá ajudar aqui a nação angolana, poderá ajudar a família e ele intenciona um dia ser o presidente da República, Deus ajudando. O processo era muito difícil, mas conseguimos vencer. Graças a Deus, na oração, vencemos tudo. Até que nós chegamos hoje, dia de hoje, é só louvar e agradecer.
Entretanto, o presidente do FIGE, Clinton Matias, disse que o projeto se enquadra nas políticas do Estado angolano que visa a qualificação de quadros para os diversos segmentos da vida pública e privada. Estamos numa fase de formação de quadro. O país, nesse momento, amando, ou melhor, sob a orientação do presidente João Lourenço, que está a apoiar muito nos jovens. Nós, enquanto organização, entendemos, nos três nossos eixos de atuação, dentre as coisas, intercâmbio acadêmico, temos que formar quadros técnicos profissionais. Quadros esses que fazem parte do nosso projeto de formar o meu filho para servir o meu país, com o objetivo de poderem regressar para a pátria e poderem ajudar vários segmentos do país que estamos a precisar para desenvolver. Nota importante que esses jovens que hoje vão para se formar são, na verdade, aqueles jovens que nós esperamos que venham construir, ajudar entre o FIGE e os parceiros europeus e africanos que, com os apoios, vão de tempo em tempo colmatar algumas lacunas e desafogar alguns encargos do Estado angolano. Essas oportunidades vêm para, na verdade, cobrirem e ajudarem a necessidade que o Estado precisa. Nota que nós, enquanto organização, já temos trabalhado disso faz muito tempo. Só agora é que nós entendemos alargar essa oportunidade. Nós, o FIS, olhamos para o segmento mais vulnerável, aquele jovem que tem vontade de estudar ou se formar, mas não tem capacidade financeira. Junto aos parceiros e apoio do Executivo, temos apoiado esses jovens a mandá-los para fora para se formar, porque nós entendemos, nós somos aquele de quem se espera enquanto jovens, então como jovens de quem se espera, entendemos que chegou o momento de nós jovens também ajudar o Estado. É importante salientar que estas bolsas são muito extensivas, os alunos bem aproveitados nessas bolsas do ensino médio, eles poderão contemplar dentro do nosso memorando com a universidade, poderão então contemplar também ou dar seguimento nos ensinos através do nosso memorando que o presidente vai agora assinar na próxima semana. Cimeira de Investimento Sustentável de África. Expectativas em destaque. São as notícias do Girassol Jornal. O Presidente da República recebeu na manhã desta segunda-feira, no Palácio da Cidade Alta, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, o Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, e o Primeiro-Ministro do Reino dos Países Baixos. São 3 entidades que se encontram em Luanda para participar na Cimeira União Africana-União Europeia, que Angola acolhe desde esta segunda-feira. Num primeiro momento, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência o Primeiro-Ministro português, Luís Montenegro. De seguida, recebeu o Primeiro-Ministro dos Países Baixos, Hendrikus Schulz. E o último encontro foi com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Não houve pronunciamento à imprensa, mas presume-se que nestes encontros tenham debatido a cooperação bilateral. Recordo que essas entidades encontram-se em Luanda para participar da Cimeira União Africana União Europeia, uma cerimônia que conta com a participação de cerca de 26 países membros da União Europeia e 42 países membros da União Africana. A cimeira será presidida pelo Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, e co-presidida pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa. O evento vai decorrer sob o lema Promovendo a Paz e a Prosperidade por meio do multilateralismo, e várias são as atividades que vão acontecendo em paralelo à Cimeira União Africana-União Europeia, que deve culminar com a Declaração de Luanda, um documento que deverá nortear as negociações entre as duas uniões do continente africano e também do continente europeu. O presidente da União Africana, João Lourenço, disse nesta segunda-feira em Luanda que a África e a Europa têm muito a ganhar se caminharem juntos. Ao discursar na abertura da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, o presidente João Lourenço apelou também à necessidade do resgate do multilateralismo para o bem de toda a humanidade. Disse igualmente que a África não pode se manter na situação de pobreza que dominou o panorama no continente durante décadas.
A Cimeira União Africana-União Europeia celebra uma parceria de 25 anos. No discurso de abertura do evento, o Presidente da República, João Lourenço, sinalizou que a Europa só tem a ganhar se tiver parceria e cooperação com uma África desenvolvida que não tenha necessidade de pedir doações e perdão da dívida. A Europa tem o know-how e a tecnologia. A África tem as matérias-primas fundamentais para as indústrias do mundo. Tem as terras aráveis que não estão ainda saturadas, contaminadas com excesso de fertilizantes e agrotóxicos. Tem cursos de água abundantes para irrigação e para a produção de energia limpa. Tem sol em abundância para a produção de energia igualmente limpa e tem abundante mão de obra jovem que, com formação adequada, pode mudar o quadro vigente. Em 25 anos, a relação entre a União Africana e a União Europeia registrou avanços com resultados que animam os dois lados. Mas para o contexto atual, João Lourenço defende que esta parceria deve ser pragmática, isenta de burocracia, que muito tem comprometido a implementação de importantes ações conjuntas. A África quer contar com a Europa na criação de projetos que assegurem a empregabilidade, destinados a reter os jovens nos seus países de origem. Juntos temos tudo para beneficiar e desenvolver os nossos continentes. Tudo quanto temos de fazer é partilhar, cooperar em benefício mútuo. A Europa só tem a ganhar se tiver parceria e cooperação com uma África desenvolvida, que não remeta imigrantes ilegais para os países europeus através do mar Mediterrâneo e que não tenha necessidade constante de pedir doações e o perdão da dívida. Temos muito bons exemplos de cooperação entre a União Europeia e a África, que se ilustram de uma maneira geral pelas iniciativas que englobam o Global Gateway e no plano bilateral, particularizando a relação Angola-União Europeia, realço a parceria que se desenvolve no âmbito do caminho conjunto, que se tem processado de forma satisfatória, recomendando-se que se mantenha e se consolide. Em nome do continente africano, João Lourenço apelou à urgência de se trabalhar no sentido de se conseguir uma reforma abrangente no sistema financeiro global que inclua mecanismos mais justos da reestruturação da dívida. Os líderes africanos querem uma nova visão sobre a relação no plano financeiro entre a África e as instituições creditícias internacionais para se evitar a asfixia às economias do continente provocada pelo endividamento sustentável. Temos grande necessidade de uma nova visão sobre a relação no plano financeiro entre a África e as instituições creditícias internacionais para que possamos investir no desenvolvimento, evitando a asfixia provocada pelo endividamento insustentável. O também presidente da União Africana defende que a África não pode se manter na situação de pobreza que dominou o panorama no continente durante décadas. A meta é tornar as economias mais robustas, mais competitivas e com maior capacidade de se inserirem na economia global. E a parceria com o Bloco Europeu é fundamental para o alcance deste objetivo. Porque isso representa um problema não só para nós próprios, mas também para o resto do mundo, que se vai confrontando com situações difíceis que resultam do estado de carência dos povos africanos, nomeadamente do surgimento com alguma frequência de epidemias diversas, imigração massiva, conflitos internos e outros males que assolam a África. É com o objetivo de superarmos esse estado de coisas que atribuo uma grande relevância à cooperação União Africana-União Europeia. A situação de paz e segurança no mundo foi destacada por João Lourenço, sinalizando os conflitos que assolam a África, a Europa e o Médio Oriente. Diante deste cenário, o líder da União Africana considera ser urgente o resgate do multilateralismo para o bem da humanidade.
As alterações climáticas não ficaram de fora do discurso do Presidente da República, que defendeu maior investimento no sentido de se substituir a lenha e o carvão vegetal por gás de cozinha em grande parte dos lares do continente africano, reduzindo assim a desmatação das florestas. Ora, e a União Europeia quer investir 150 mil milhões de dólares em África até 2027. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, quando discursava na 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. No seu discurso na 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, a Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, começou por reforçar o posicionamento da Europa enquanto parceira estratégica do continente africano. Neste momento de tensões globais, acreditamos no poder do comércio, porque dá resultados para os nossos povos e para as nossas economias. Com um olhar virado para o futuro e para uma cooperação mais sustentável, a líder europeia avançou que a União Europeia pretende investir 150 mil milhões de dólares em África até 2027. Porém, 120 mil milhões já foram disponibilizados. Investimos 150 bilhões em África e esperamos investir 150 bilhões até 2027. Já mobilizamos mais de 120 bilhões de euros. Mas von der Leyen deixou claro que, apesar da necessidade urgente de energias, o continente africano ainda recebe uma fatia mínima dos grandes investimentos globais. 90% da energia global é energia renovável. Dos 2 trilhões de dólares investidos em energia limpa em 2024, apenas 2% veio para o continente africano, o continente com 60% do potencial mundial. Isto não está certo. Por seu turno, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ressaltou a injustiça e ineficácia da arquitetura financeira global pois muitas vezes acaba favorecendo as nações mais ricas. Primeiro, desenvolvimento sustentável. A arquitetura financeira global atual é injusta e ineficaz. Ela favorece nações já ricas. Devemos reformá-la para o benefício de todos. Isso significa acabar com o ciclo de dívidas esmagador, triplicar a capacidade de empréstimo dos bancos multilaterais de desenvolvimento e dar aos países em desenvolvimento, muitos deles na África, maior participação. A influência nas instituições financeiras globais, como parte da reforma da arquitetura financeira internacional para adaptá-la ao mundo de hoje. Para António Costa, presidente do Conselho da União Europeia, os jovens, sobretudo africanos, são os maiores trunfos desta parceria que perdura há 25 anos. Temos agora uma verdadeira parceria de continente para continente, de povos para povos. Uma parceria que vai muito além das nossas duas uniões, envolvendo também a sociedade civil, os parlamentos, o setor privado e especialmente a nossa juventude. A jovem geração africana, criativa, dinâmica e em rápido crescimento, é um dos maiores trunfos para o nosso futuro partilhado. A sua energia, inovação e ambição são essenciais para construir um mundo mais próspero, mais estável, mais sustentável, como todos desejamos. A Presidente da Comissão Europeia defendeu também nesta segunda-feira em Luanda que a África tem tudo para prosperar localmente e alavancar a economia global do amanhã. Ursula von der Leyen falava durante a abertura do Fórum Empresarial de Negócios, que marcou o arranque dos trabalhos da Cimeira União Africana-União Europeia. No seu discurso, durante a abertura do Fórum de Negócios que juntou a classe empresarial africana e europeia, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu as potencialidades da África e avançou que Bruxelas tem um compromisso de investir 150 mil milhões de euros até 2027. A União Europeia trabalhará para criar condições
que permitam o investimento de forma a criar riqueza localmente, com destaque para o emprego. É esta parceria que a Europa está a apresentar, forte, com benefícios mútuos, que ajuda as comunidades e as indústrias em ambos os continentes a triunfar. Por este motivo, Bruxelas tem um compromisso de investir 150 mil milhões de euros em África até 2027. Já mobilizamos investimentos acima de 120 mil milhões de euros. Estamos bem alinhados para alcançar o nosso objetivo, incluindo com investimentos a grande escala. Destacou que o continente africano tem 60% dos seus melhores recursos naturais, reconhecendo potencialidades do continente. O continente africano tem 60% dos melhores recursos naturais e pelo menos 30% das reservas minerais fundamentais para as indústrias do futuro. A sua força nesta parceria está em governos, bancos e empresas dos dois continentes a andar na mesma direção. E é por isso que nós redobramos os nossos esforços para fazer parcerias com o setor privado. A plena integração econômica africana pode levar à geração de mais de 450 mil milhões de dólares em rendimento para o continente, que tem tudo para ser o grande motor de crescimento de África nos próximos anos. Neste sentido, o Bloco Europeu continuará a apoiar esse processo de integração por considerar que é a via mais segura e rápida para alavancar a competitividade empresarial, fortalecer cadeias de valor e criar milhões de empregos de qualidade. Na mesma ocasião, o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento Europeu, Ambroise Fayol, avançou que a sua instituição já desembolsou 250 milhões de euros na África do Sul para melhorar vários setores, com realce para os transportes, e citou igualmente investimentos no corredor do Lobito. E este foi guiado para o setor local e os parceiros canalizaram os seus investimentos de forma alinhada com a estratégia do Banco de Investimento Europeu e melhorando a indústria ferroviária, fretária, providenciando novos ativos que também são guiados para criar uma nova cadeia de valor de hidrogênio e novos meios inteligentes de transporte. E isto para ajudar a fortalecer a competitividade, a concorrência do país, e também tivemos envolvidos na região do corredor do Lobito num projeto-chave para a integração econômica chave. União Europeia reforça compromisso de investir em África. E para a cobertura da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia estão destacados mais de 100 jornalistas, entre nacionais e estrangeiros. Os profissionais olham para o evento como oportunidade para os dois continentes estreitarem ainda mais as relações, além de ser um ato que promove igualmente a imagem de Angola. Uma vez mais, os olhos do mundo se viram para Angola, que durante 2 dias acolhe a Cimeira União Africana-União Europeia. Um evento cuja dimensão reúne num único espaço mais de 100 jornalistas, entre nacionais e estrangeiros, aos quais salta à vista a importância do certame. Para David Stevens, que vem pela ARD Bruxelas, a expectativa é que o evento torne os dois continentes mais próximos. Eu espero que o evento torne o continente africano e o continente europeu mais próximos um do outro, que se olhe mais para o que cada um dos continentes precisa. Jana Karasova, da República Checa, entende que o atual contexto, marcado pela forte concorrência no que a influência de potências em África diz respeito, gera um repensar das relações. A influência de países como a China e outros, bem como o crescimento econômico e a mudança da população em África, tem forçado de alguma forma os países europeus a repensarem o modo como se relacionam com a África, num contexto multilateral ou bilateral. Explica de Angola José Camangula, o evento é uma oportunidade para identificar fragilidades e promover as potencialidades das partes. A Europa já admitiu que tem as suas dificuldades
tem capacidades, é verdade, tem know-how, tem capital, mas entretanto os recursos e a mão. O continente africano também de forma aberta e humilde está aqui a apresentar as suas fragilidades e em conjunto querem avançar para uma parceria que satisfaça as suas vontades, as suas necessidades e tudo mais. Lídia Maquina esteve em Angola na cimeira sobre financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas em África. De volta ao país, reconhece a importância do evento que junta europeus e africanos, com a expectativa de que no final as palavras deem lugar às ações. Eles falaram muitas coisas boas, mas queremos ver ações. A paz sobre a qual eles falaram. O jornalista da Angope, Falcão de Lucas, entende que o evento é mais um que coloca Angola em destaque na arena internacional. Transcende de uma grande importância porque catapulta o país ao mais alto nível, porque estas cimeiras têm um pendor internacional, porque como vê, estão aqui cerca de mais de 50 e tal delegações, mais de 20 e tal chefes de Estado. E só isto está mesmo a criar um impacto muito forte a nível de cobertura, não é? E a nível da imagem do próprio país. Como também vemos, temos aqui um batalhão de jornalistas, são cerca de 100 e tal jornalistas que estão a cobrir e todos eles têm a missão de fazer a referência do que é que Angola neste momento está a viver. Durante 2 dias, mais de 100 jornalistas internacionais e estrangeiros reportam os principais momentos que marcam a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Ora, Emília Goretti, analista residente para assuntos internacionais da Rede Girassol, está no Girassol Jornal. Boa noite, Emília. Boa noite, Simeão. Ora, e o assunto hoje é incontornavelmente este, a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Começamos por dar notas iniciais ao que foram as intervenções que marcaram a abertura do evento, a começar pelo discurso do presidente da União Africana. O presidente João Lourenço fez referência daquilo que são as potencialidades do continente para contribuir para o desenvolvimento desta parceria, uma vez que tradicionalmente, por um lado, nós temos as nações mais desenvolvidas do mundo que têm tecnologia, conhecimento e experiência em projetos desta natureza. E, por outro lado, nós temos um dos grandes, maiores importadores de matéria-prima a nível mundial. Nós, por circunstâncias das nossas estruturas, nós acabamos por nos tornar nos maiores importadores de matéria-prima para as grandes indústrias internacionais. Uma vez que o mundo vai se transformando e se adaptando a uma nova realidade, onde deixamos de ter um mundo unipolar e hoje temos um mundo multipolar, isso significa que, por via da cooperação entre os países, através de instituições sob regras que prevê a equidade nas relações, nós estamos a caminhar para uma parceria onde a África pretende deixar de ser, então, um continente pedinte e passar a ter negociações mais justas na arena internacional. Um continente cada vez mais autónomo. O presidente sublinha que a África e a Europa só têm a ganhar se caminharem juntos. Exatamente. A Europa tem uma forma diferente de se relacionar em relação aos nossos atuais parceiros mais próximos, que é a Ásia, mais concretamente a China. A Europa, ao contrário de países como a China, exige maior transparência na implementação de projetos, exige a boa governação, exige prestação de contas, exige uma série de transformações de estruturas que nós vamos vindo a acompanhar estas transformações, mesmo que sejam de forma gradual. Estes são todos os caminhos para que a parceria seja realmente funcional, porque é importante que não se saia dessa cimeira como se tem saído de outras cimeiras, sem resultados palpáveis que não se consegue refletir na vida do pacato cidadão. É preciso ter
estimular as economias africanas, é preciso implementar um aquecer das economias, mas isso só será possível se os governos africanos estiverem dispostos a fazer determinadas reformas que, ao fim destas reformas, vão conseguir implementar melhor os projetos europeus. Que Europa é que temos presente nesta cimeira? A olhar para aquelas que foram as intervenções das grandes figuras presentes, a Europa disponibiliza-se a investir cerca de 150 mil milhões de dólares. A Europa está numa fase diferente. Ao contrário de alguns anos, a Europa está numa altura em que precisa reformular e procurar novos parceiros, porque o continente conhecido como o continente mais estável do mundo, nesse momento está em guerra, e esta guerra tem impossibilitado algumas trocas comerciais e tem chamado a atenção grandes problemas internacionais. Nós estamos a falar de problemas como imigração ilegal, nós estamos a falar com problemas sobre as alterações climáticas, nós estamos a falar de problemas relacionados à segurança alimentar. São várias agendas que lhe fazem olhar para a África de uma forma diferente. Recomenda-se que os países africanos aproveitem a oportunidade para negociar projetos de forma mais equilibrada, porque nós, nesse momento, nós somos a grande alternativa, então, para essa mudança de rota da Europa. Portanto, temos os líderes influentes europeus presentes. De que forma é que, de facto, esta cimeira pode valer para o continente africano o que é esperado neste contexto que o mundo vive? Já vale muito a África ter agendas definidas para aquilo que se pretende nos próximos anos. Fala-se muito daquilo que será o desenvolvimento do corredor do Lobito, que é uma infraestrutura que engloba 4 estruturas fundamentais: terminal mineiro, Porto de Lobito, caminho de ferro e o aeroporto da Catumbela, que, por ser um projeto que ainda está em curso, ainda carece de algum investimento e que se desenvolvam infraestruturas ao redor do corredor. Para que o corredor vai servir? Vai servir não só para trocas comerciais, mas também para servir de trânsito entre uma nação e outra, para facilitar a livre circulação de pessoas e mercadorias. Tanto que é vantajoso para Angola. É vantajoso para Angola, é vantajoso para a África, porque nós temos muitos problemas relacionados a infraestruturas e questões ligadas à logística, e estas questões geralmente é que atrasam o desenvolvimento dos países. A partir do momento que nós temos uma agenda clara, já mostra que nós estamos mais ou menos consciencializados daquilo que são o percurso que o continente deve percorrer. Claro, tentarmos evitar o máximo os financiamentos, porque no discurso... É o que defende também o Presidente da União Africana. No discurso do Presidente da República, na cimeira do G20, faz referência que o que tem dificultado os Estados africanos a se desenvolver é claramente o aumento da dívida pública. Então, há possibilidade de se fazer uma substituição de financiamento para investimento, ou seja, a África precisa, nesse momento, muito mais investimento do que financiamento, porque investimento gera riqueza, gera desenvolvimento, gera transferência de tecnologia, gera transferência de conhecimento, gera riqueza nas populações, e as pessoas acaba por se devolver o poder de compra, que hoje em dia isso não é só um problema da Angola, mas nem de África, acaba por ser também um problema do mundo. E depois, estes financiamentos podem fazer com que os jovens, sobretudo porque a África é um continente jovem, pode fazer com que os jovens tenham oportunidades para desenvolver as suas habilidades e não precisem recorrer à Europa como destino para oferecer a tal prosperidade. Uma altura em que a própria Europa não está em condições de receber nem refugiados nem imigrantes, porque nesse momento se encontra, a própria Europa tem uma guerra
que está a produzir os seus próprios refugiados, os seus próprios imigrantes. Os seus próprios efeitos. E estes imigrantes vão estar alocados em vários países da Europa e a Europa encontra-se saturada. Percebendo rapidamente, Goretti, uma leitura que se faz da defesa, do discurso do multilateralismo nesta cimeira. O multilateralismo vai trazer à mesa um equilíbrio de poder, onde as nações vão tentar equilibrar a influência dos países mais industrializados ou mais desenvolvidos face àqueles que estão no processo de desenvolvimento. Era necessário que se fizesse um alinhamento para que projetos de natureza estrutural se tornem funcionais lá mais para frente. Ora bem, Emília Goretti, continua a cimeira amanhã e com muito trabalho para ti, sabemos. E pronto, continuação de bom trabalho. Até amanhã teremos mais motivos para analisar da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Continuação de bom trabalho. Muito obrigada, Rede Girassol. Muito obrigada, senhor. Ora bem. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi homenageado na Assembleia Nacional e em sessão plenária solene, Guterres fez o discurso que fica na história como o primeiro de um secretário-geral da ONU no Parlamento angolano, onde elogiou o percurso de Angola nos 50 anos da independência e classificou o país como um exemplo notável de reconciliação, estabilidade e liderança continental. Na sua intervenção, o secretário-geral das Nações Unidas destacou que Angola passou de décadas de conflito para se tornar uma voz central na mediação e prevenção de crises em África. Ao lembrar o papel do país no processo de Luanda entre a RDC e o Ruanda e a presidência angolana no Conselho de Paz e Segurança da União Africana. O caminho que separa um país que sofreu o impacto do colonialismo, incluindo o tráfico criminoso de escravos, uma luta de libertação nacional e uma guerra civil alimentada no exterior. De um país que contribui ativamente para a paz e a segurança em África e no mundo. Angola já ocupou por 2 mandatos assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas e foi o primeiro presidente da Comissão de Consolidação da Paz da ONU, sinal da confiança da comunidade internacional e da vossa determinação em colocar a prevenção e a consolidação da paz no centro da ação coletiva. O secretário-geral sublinhou ainda os avanços democráticos, como eleições pacíficas, o fortalecimento do Estado de Direito e a modernização das regras eleitorais. A elevada representação feminina no Parlamento foi também apontada como uma referência no continente. Nenhuma democracia é perfeita, mas a capacidade de uma Assembleia em negociar e alcançar consenso sobre um tema tão sensível como as regras de jogo eleitoral envia um sinal muito forte. O sinal de um país que escolhe a via do diálogo em vez da via da confrontação. A vossa Assembleia é também o espaço onde devem fazer-se ouvir todos os que compõem a sociedade angolana. A verdade é que a representação feminina na Assembleia Nacional de Angola é a mais significativa do continente africano. O líder das Nações Unidas reafirmou o apoio da ONU às reformas estruturais em curso e disse acreditar que Angola tem todas as condições para ser um modelo africano de desenvolvimento sustentável, justiça social e multilateralismo eficaz. A nível econômico e climático, destacou o empenho de Angola na diversificação, na resiliência ambiental e na defesa de reformas globais. Na sequência, Guterres defendeu que a arquitetura financeira mundial deve funcionar para todos. As instituições mantêm hoje injustiças e desigualdades que são intoleráveis e por isso precisamos de uma nova arquitetura financeira internacional. O serviço da dívida absorve uma parte significativa dos recursos públicos em tantos países africanos e também em Angola, limitando a capacidade do Estado para investir na educação, na saúde, no emprego e para jovens e para a diversificação da economia.
O secretário-geral das Nações Unidas defendeu na Assembleia Nacional que a África deve ter lugares permanentes e plenamente representados no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, tendo classificado como inaceitável que o continente não tenha ainda um membro permanente, numa altura em que a África tem dado avanços significativos. Durante a conferência de imprensa, António Guterres reforçou que a composição atual do Conselho de Segurança da ONU não reflete a diversidade nem a realidade geopolítica do século XXI, ao alertar que a África, apesar de ser palco de grande parte das operações de manutenção de paz e contribuir com uma voz decisiva nos assuntos globais, continua excluída das decisões estruturantes. Em relação às instituições financeiras internacionais, reformas essas que vão no sentido dos interesses do continente africano, é fundamental dar voz ao continente africano em todas as instituições, e a mais óbvia de todas é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O líder das Nações Unidas apontou Angola como um dos exemplos mais consistentes do continente para um dos assentos. No entanto, esclareceu que a eventual indicação para o Conselho de Segurança não depende da sua vontade, mas de consensos multilaterais no seio africano. Onde é de facto um escândalo que a África não tenha uma representação a nível de membros permanentes. Isto é injustificável e tem que ser corrigido o mais depressa possível. Do nosso lado, só um comentário adicional. A Organização das Nações Unidas é seguramente a instituição em melhores condições para promover um multilateralismo justo e para conduzir esse processo de reformas na ordem mundial. Sendo isso uma realidade, nós consideramos importante e pertinente que tenhamos a possibilidade de dialogar com a Organização das Nações Unidas e partilhar a visão da Assembleia Nacional de Angola sobre todos esses temas. Então, daí a pertinência, daí a importância e daí também digamos, o registro histórico dessa visita, dessa presença, na certeza de que o nosso relacionamento com a Organização das Nações Unidas, enquanto Assembleia Nacional, deverá também procurar tirar o máximo possível de proveito nessa construção de uma nova ordem mundial, de uma nova ordem económica mundial, que seja capaz de trazer benefícios para todos os povos e, no nosso caso, para o povo angolano. Guterres elogiou também o trabalho da União Africana sob a presidência angolana, ao destacar que a organização tem atuado em estreita sintonia com a ONU. É muito claro em relação a todas as iniciativas da União Africana, em relação aos Grandes Lagos, a República Democrática do Congo, em relação ao Sudão, em relação ao sul do Sudão, em relação à situação do Sahel. Há, portanto, uma atividade da União Africana, sob a liderança angolana, que está inteiramente em sintonia com a ação das Nações Unidas. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, considerou histórica a presença do secretário-geral, uma vez que se trata da primeira vez que um líder da ONU visita a casa, e afirmou ser uma oportunidade para a voz de Angola ser amplificada no reforço da diplomacia parlamentar entre as duas instituições. Com o secretário-geral das Nações Unidas, nós podemos partilhar a nossa visão sobre o mundo, a nossa visão sobre Angola e assim mais facilmente caminharmos em conjunto, Angola e Nações Unidas. É o Girassol Jornal com o melhor da informação. Segunda-feira, voltamos depois do curto intervalo. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. Mais de 30 delegações já confirmaram presença na primeira Cimeira de Investimento Sustentável da África, que vai decorrer em simultâneo com a 10ª reunião anual das Zonas Económicas Especiais Africanas. O encontro tem como objetivo promover a integração da cadeia de valor regional para um cenário económico africano mais resiliente e dinâmico. O número de participantes foi anunciado pelo PCA, da Zona Econômica Especial Luanda-Bengo, durante a conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira, e falou também da experiência que pretendem passar para os países visitantes. Podemos dizer que até agora temos cerca de 38 países já inscritos e, portanto, ainda aguardamos por mais confirmações, mas temos
neste momento é esse número. E em relação a outro ponto sobre que experiência que nós temos em termos de zonas econômicas especiais e de que forma é que nós podemos partilhar a nossa experiência com o continente, é importante referir que a zona econômica, desde os últimos 3 anos, tem estado a intensificar a sua agenda internacional, no sentido de consolidar a posição da zona econômica a nível do continente e a nível do mundo, e com isso também elevar o nome do país, quer a nível do continente, quer a nível do mundo. Vamos ter um evento, a 10ª reunião anual das zonas econômicas da África, e em paralelo vamos ter um evento específico para falarmos de Angola. Portanto, é um evento de dimensão internacional, porque vamos reunir na capital do nosso país, Luanda, todas as zonas econômicas a nível do continente. Significa que de 26 a 28 de novembro, Luanda será a capital das zonas econômicas especiais. Manuel Francisco Pedro falou de como esta cimeira vai trazer investimentos e como estes investimentos vão ser canalizados para o país. O objetivo do evento é exatamente reunir um conjunto de entidades, de instituições, e em conjunto vermos de que forma é que podemos mobilizar recursos, que projetos estão disponíveis, que projetos são bancáveis, que projetos são viáveis, para que efetivamente se avance para a fase de execução. Mas, portanto, a nossa expectativa é de facto, estarmos focados na mobilização de recursos. Não temos números, mas estamos muito otimistas que este evento vai, de certa forma, trazer algum investimento para o país. Nós, como Zona Econômica Especial, podemos dizer que, e isso é conhecido, nós somos uma empresa pública e nós observamos um conjunto de metas e objetivos de acordo com os principais documentos de governação do país. Não é? Estamos aqui a falar do Plano Nacional de Desenvolvimento, e olhando para esse documento, há aqui setores que são fundamentais no sentido de atrairmos investimento para dinamizar os principais setores que estão contemplados no nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. Estamos aqui a falar, por exemplo, do setor agroalimentar, né? É um dos pilares fundamentais do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. O secretário da AESO, Ahmed Benz, disse que este momento vai servir para a partilha de dados acerca do crescimento e o andamento das zonas econômicas a nível do continente africano. A melhor oportunidade para nós transmitirmos conhecimento e troca de experiências a nível das zonas econômicas do continente é esta. As zonas econômicas africanas têm feito muito e nós tencionamos aproveitar esta realidade para então poder sentar e trocar algumas boas ideias. Em conjunto com os parceiros internacionais que a nossa organização tem, nós vamos trabalhar para então tornar isto numa realidade no âmbito de trocas de experiência e debates técnicos. A União Africana, as Nações Unidas, o Banco de Desenvolvimento Africano são os principais parceiros do qual eu me referia no âmbito daquilo que o nosso evento vai proporcionar. Mas a coisa mais importante e fundamental é a partilha das histórias de sucesso que nós vamos observando no decorrer das nossas atividades dentro do continente africano. A realização destes eventos em simultâneo em Luanda nos dias 26 a 28 de novembro vão destacar a extensão de Angola como polo regional de investimento e líder no desenvolvimento sustentável no continente africano. O presidente brasileiro Lula da Silva prometeu em Maputo o recomeço com Moçambique de uma história de cooperação que nunca deveria ter parado, reconhecendo o estágio atual de sono profundo no relacionamento entre os dois países. Lula da Silva falava após a assinatura de 9 instrumentos jurídicos que visam reforçar a cooperação bilateral com Moçambique. O presidente brasileiro lembrou também um Brasil que estava de costas para a África e que reencontrou Moçambique, um país que se tornou maior destinatário da cooperação brasileira em África. Lula da Silva chegou a Maputo ao final da tarde de domingo, mantendo pouco depois um encontro com Daniel Chapo, que sublinhou a relação profunda construída em áreas essenciais, como saúde, educação, agricultura, combate à fome,
e a inclusão social entre os dois países. O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, avisou que a situação na fronteira com a Coreia do Norte é muito perigosa e pode conduzir a confrontos acidentais a qualquer momento, caso não haja diálogo. Lee indicou que as relações intercoreanas se tornaram extremamente hostis e que Pyongyang está a realizar ações muito extremas, sem qualquer nível básico de confiança. O chefe de Estado apelou à realização de uma reunião militar com a Coreia do Norte para prevenir acidentes na fronteira durante declarações feitas no percurso entre a África do Sul e a Turquia após a cimeira do G20. O apelo surge uma semana depois de Seul ter proposto negociações formais no primeiro pedido oficial de diálogo desde que Lee assumiu funções em junho. Saurimo, Lunda Sul, Companhia de Artes, em destaque. E a prover mais à frente, por enquanto o desporto na ordem da atualidade, o Petro de Luanda começou com vitória a fase de grupos da Liga dos Campeões da África, ao derrotar o Simba da Tanzânia por 1-0. Em terras de Julius Nyerere, os tricolores estrearam-se com vitória na fase Liga da Champions Africana, graças ao golo do médio português Benny Dias. No filme do jogo, os minutos iniciais foram de estudo mútuo, com sinal mais para o Simba, que jogava em casa. Depois, as duas equipas criavam oportunidades que pudessem resultar em golo, mas a verdade é que o nulo permaneceu até o intervalo. O equilíbrio continuou a ser tónico dominante na segunda parte. Ambos conjuntos desperdiçaram várias oportunidades, sendo que a formação do Simba rematou 2 bolas ao poste da baliza defendida por Hugo Marques. A vitamina do jogo tardava em surgir, mas quis o destino que acontecesse aos 78 minutos, com o médio português Benny Dias, de pé esquerdo, a desatar o nó. Estava feito 1-0. A formação tricolor estava em vantagem no marcador e soube manter o controle do jogo, incluindo durante os 7 minutos de compensação dados pela equipa de arbitragem, e conquistar os primeiros 3 pontos na fase de grupos da Champions Africana. Com este resultado, o Petro de Luanda lidera o grupo D com 3 pontos. Em segundo está o Esperance de Tunis com 1. O mesmo número de pontos tem o Stade Malien. Já o Simba é o último sem qualquer ponto. O Wiliete de Benguela empatou a 2 golos em casa frente ao 1º de agosto no jogo de cartaz de ronda 8 do Girabola. Alegria do povo. Na banheira de Ombaka, o Wiliete entrou bem na partida, mas foram os militares que, contra a corrente de jogo, abriram o marcador logo nos minutos iniciais do encontro. No lance de belo efeito, Mabilson fez o 0-1. A formação verde e amarela tudo fazia para desfazer a desvantagem, tentando criar situações que pudessem resultar em golo. Mas foi, mais uma vez, a formação do Rio Seco a dar o golpe de mestre. Robson aproveitou um erro do guarda-redes do Wiliete para marcar o segundo tento do de agosto, resultado com que as equipas foram ao intervalo. A segunda parte foi diferente para a equipa da casa, que entrou a todo gás, chegando a reduzir o placar para 2-1 por intermédio de César Cangué. Os donos da casa, a jogarem com mais uma unidade, sufocavam a turma de Filipe Nzanza, estes que se defendiam como podiam. Os últimos minutos do jogo foram de sofrimento para o de agosto, que lutava com unhas e dentes para conservar os 3 pontos. Entretanto, aos 95 minutos, a turma da rua Bartolomeu Dias chegou ao empate com golo de Tobias. Até o apito final, as duas formações deram tudo de si, mas o empate prevaleceu. Feitas as contas, o Wiliete é 4º classificado com 14 pontos, já o 1º de agosto é 2º com 16. É o Girassol Jornal, seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Já de volta, a Companhia de Artes de Saurimo foi apresentada ao público. Música, dança e muita animação marcaram a noite dedicada à valorização da cultura chokwe. A companhia vai em breve participar de um intercâmbio cultural na Rússia. Música, dança e muita animação
marcaram a noite dedicada à valorização da cultura Chokwe. Durante a apresentação da Companhia de Artes de Saurimo, um espetáculo vibrante que teve como principal objetivo reconhecer, promover e internacionalizar a riqueza cultural de um dos povos mais emblemáticos das Lundas. Os convidamos, fazedores de cultura, para virem cá, dar as suas opiniões, apresentarem as suas críticas, que com essas críticas e estas sugestões que, de facto, o nosso trabalho será desenvolvido com um nível de qualidade melhor. É isso que nós queremos. Queremos aprender, queremos evoluir. Por que não pensar em trocar experiências com outros países no que diz respeito à cultura Chokwe? Nós estamos muito interessados em conhecer outras realidades e nós também podemos mostrar o que é que nós temos aqui de valor. Aníbal Janota garantiu aposta contínua no setor da cultura, destacando a ambição de levar a iniciativa a vários países, fortalecendo o intercâmbio cultural. Já temos convites marcados para outros países. Estou a falar, por exemplo, da Rússia, que convidou o nosso grupo para irmos trocar experiências com uma comunidade na Rússia. Aceitamos o convite. Agora fica o desafio, porque não apelo para você que é empresário, que é fazedor de cultura e que de facto esteja interessado em fazer com que a cultura Chokwe seja mostrada nesse grande palco na Rússia, onde vão estar outros jovens de outros países. Por que não? Vamos fazer cultura e vamos tentar apoiar esses jovens e fazer desses jovens melhores cidadãos, melhores seres humanos. Já a diretora provincial da Cultura e Turismo destacou a relevância do evento. Que eles possam continuar, que essa seja a primeira apresentação de várias e que leve o nome da nossa cultura além, não só aqui a nível da região, como do país e do mundo. Na primeira edição convidaram o Ciganoesa. Eu só tenho a agradecer. Isso significa que eu tenho que trabalhar, tenho que dar o meu máximo, tenho que gratificar aquelas pessoas que muito têm admirado o meu trabalho. Por sua vez, os espectadores aplaudiram a iniciativa. Então, para que eles apresentam a dança cultural Chokwe e levam em qualquer sítio e canto do mundo, porque é assim que nós queremos levar a nossa cultura fora. Olha, nesta noite, o que mais me chamou mais a atenção é a dança. Óbvio, que é tradicional, né? Cada lugar sul, então está sendo um grande espetáculo. Que continuem muito, que não desistem, porque eles estão no bom caminho. A noite serviu de celebração à tradição, promovendo o orgulho e reafirmando o valor da cultura Chokwe no cenário nacional e internacional. Girassol, sejam bem-vindos na província da Lunda Sul. Nós vos recebemos de braços abertos. Munícipes da Ingombota foram sensibilizados sobre a prevenção do cancro da próstata. O ato de sensibilização decorreu na Baía de Luanda através de uma sessão de ginástica, seguida de uma feira de saúde. Novembro Azul é o mês dedicado à sensibilização para a prevenção do cancro da próstata. É neste sentido que a administração municipal da Ingombota promoveu uma sessão de ginástica seguida da feira de saúde. O evento visou promover saúde e bem-estar dos munícipes, segundo Cláudio Revelas, administrador municipal adjunto para a área técnica da Ingombota. Para promover a saúde e bem-estar dos nossos munícipes, convidados e não só, promovemos uma manhã de ginástica neste Novembro Azul. Um novembro que leva-nos todos à reflexão sobre a prevenção contra o câncer da próstata. Para nós, município da Ingombota, queremos chutar o câncer da próstata fora do nosso município, atingir a meta zero. Quem participou da ginástica diz que foi uma forma de erradicar o cancro da próstata no país, como afirmam Ana Preciosa e Alberto Dalla. Eu vim participar nesse evento porque faz bem à saúde. É que
Novembro Azul é o combate contra a próstata. Apelamos à juventude que venhamos todos os dias aproveitar o máximo quando há atos do gênero e, sobretudo, nos dirigirmos às unidades hospitalares para que venhamos fazer consultas de rotina e, quiçá, nos prevenirmos desse mal que, de facto, sabemos nós que também é uma doença invisível e que mata. Morreu hoje, aos 81 anos, Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da música jamaicana e do mundo. O artista foi celebrizado por dezenas de sucessos internacionais. Lembramos-nos de Rebel in Me, Money River to Cross, Reggae Night. O mundo da música ficou mais pobre. E é assim que termina esta edição do Girassol Jornal, com a promessa de estarmos de volta amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem. If the lover in you can touch the lover in me, and the lover in me can touch the lover in you, and the lovers we be, and it will bring out the rebel, bring out the rebel, bring out the rebel in me. Yeah, man, reggae night. You live on your love, so turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Reggae night, we come together when we're feeling right. Reggae night, and we'll be. I am feeling very Olympic today.